Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui diante da Santa Palavra de Deus e desta vez iremos dar continuidade às nossas exposições sobre os Salmos de Romagens. E hoje iremos estudar o 8º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 127. Mas antes de eu começar a exposição deste Salmo 127, eu queria rapidamente relembrar alguns pontos que vimos na semana passada no Salmo 126. Então, se você já estiver com a sua Bíblia aberta, coloque seus olhos no Salmo 126, o qual eu vou estar agora aqui destacando alguns pontos importantes que vimos ali. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, na semana passada, no Salmo 126, dos versos 1 a 3, vimos ali a alegria do povo de Deus pelos feitos do Senhor. Então, o povo de Deus, ali, o salmista nos diz, no Salmo 126, que eles se alegram porque o Senhor havia restaurado a sorte do seu povo. O salmista aqui ele quer relembrar ao povo de Deus o momento em que Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. E naquele momento ali, o povo de Deus se alegrou ali pelos atos do Senhor sobre suas vidas. Em segundo lugar, no verso 4, o salmista ele ora ao Senhor com o objetivo que Deus venha ali restaurar a sorte do seu povo ali agora no presente. O salmista faz isto porque ele confia naquele Deus que agiu no passado. Então, esse mesmo Deus ali, ele pode agir no presente. Sendo assim, o salmista ora ao Senhor que restaure a sorte do seu povo, como as torrentes do Negueb. Em último lugar, então, dos versos 5 a 6, foi o nosso terceiro ponto semana passada, vimos ali o salmista mostrar ao povo de Deus que a sua restauração poderia também vir no futuro. Então, ele traz um exemplo ali de um agricultor que sai da sua casa semeando e chorando, mas volta para a sua casa alegre. Sendo assim, o povo de Deus, aqueles que ainda não estiveram sido restaurados, deveriam olhar para o futuro, pois poderiam estar chorando naquele presente, mas deveriam ter esperança que Deus ele poderia providenciar no futuro a restauração do seu povo. Sendo assim, aqueles que estavam chorando poderiam futuramente estar alegres. E assim terminamos, o Salmo 126 semana passada. Como bem já falei aqui, hoje vamos expor o Salmo 127. Então, neste momento, eu vou estar lendo o Salmo 127 e convido você que está aí em seu lar que me acompanhe na leitura da Palavra de Deus, que nos diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua Santa Palavra e nós te rogamos, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez, que Teu Espírito Santo, Senhor, aplique a Tua Palavra no mais profundo de nossas almas, para que assim, Senhor, todos nós venhamos ser edificados diante da Tua Palavra. É assim que eu te oro, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o tema central deste Salmo 127 é o seguinte: tudo na vida provém de Deus. Sobre o autor deste Salmo 127, meus irmãos, a maioria dos comentaristas nos dizem que o autor foi o rei Salomão. Sobre o tempo em que este salmo foi elaborado, os historiadores também nos dizem que possivelmente este salmo surge ali no contexto onde o templo do Senhor estava sendo construído. E como bem sabemos, o templo do Senhor ele foi construído de fato ali pelo rei Salomão. Sobre o propósito, meus irmãos, deste salmo aqui, onde Salomão aqui é o seu autor, o propósito central é em que o povo de Deus ali saiba que tudo provém das mãos do Senhor.
Então, a construção da casa, a segurança da cidade, o trabalho e até os filhos provém de Deus. E se não crescem assim, tudo seria inútil para aquele povo de Deus que estava ali no tempo do salmista, o qual é o rei Salomão. Então, meus irmãos, ditas essas palavras introdutórias, vamos agora tão somente se dedicar à exposição deste Salmo 127. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, vamos ver que a vida sem Deus é inútil. Então, meus irmãos, Salomão, nestes dois primeiros versos, usa três exemplos do dia a dia, como a construção de uma casa, a segurança de uma cidade e o trabalho. Salomão, meus irmãos, ele usa esses exemplos aqui para mostrar à nação de Israel que a glória destas coisas é do Senhor e não do homem, e não da força do homem. Então, meus irmãos, a nação de Israel ali deveria saber que tudo aquilo que estavam fazendo provém tão somente das mãos de Deus. Sendo assim, o Senhor deveria ser reconhecido através de sua providência sobre a vida do seu povo. Então o verso 1 nos diz, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vale ressaltar, meus irmãos, aqui que o rei Salomão tinha à sua disposição mais de 150 mil homens para edificar a casa do Senhor. Lá em 2 de Crônicas, capítulo 2, verso 17 e verso 18, nos diz isto. Além disso, meus irmãos, o rei Salomão também tinha muito ouro e muito material de primeira qualidade, como pedras preciosas, para construir o templo. Entretanto, meus irmãos, Salomão sabia que tudo isto seria em vão sem o Senhor. Se o Senhor não estivesse ali dando saúde aos homens, força e também sabedoria. Como bem Salomão nos diz lá em Provérbios 2,6, não é? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então Salomão sabia, meus irmãos, ali que tudo isso seria em vão se o Senhor não estivesse com o seu povo. Salomão também nos diz, meus irmãos, que a sabedoria do Senhor é melhor do que o ouro. Ele nos diz isto lá em Provérbios 16, meus irmãos. Então, meus irmãos, o povo aqui que estava construindo o templo deveria saber que a glória tão somente era do Senhor. Então, essa edificação da casa ou do templo do Senhor ali deveria, sobretudo, meus irmãos, ser reconhecido pelo povo de Deus que vinha do Senhor, não de suas próprias forças, não para a sua própria glória, não para a sua própria soberba, como bem fizeram ali, não é? Os construtores da Torre de Babel, pois queriam construir aquela torre ali para a sua própria glória, para o louvor do seu próprio nome. Os edificadores ali daquela Torre de Babel, como nos diz lá em Gênesis capítulo 11, verso 4. Olha o que Gênesis 11, verso 4 nos diz, ó. O que o povo ali falou ali, quando estavam para construir a Torre de Babel, ó. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, era para a glória daqueles homens. Isso está lá em Gênesis 11, verso 4. Todavia, meus irmãos, o Senhor não permitiu esta construção, como bem sabemos da história da Torre de Babel, não é? Como bem sabemos, aqueles homens foram dispersos daquela cidade, e nem a cidade foi construída e nem a torre foi edificada. Isto está lá em Gênesis capítulo 11, verso 8. Depois você vê esse relato aí. Isto denota, meus irmãos, que então tudo provém do Senhor, e o que não vem do Senhor não será edificado, será inútil. Será inútil. Pode até o homem pensar que está fazendo algo para a sua própria edificação, mas no final das contas, tudo é em vão e inútil. Continuando o verso 1, meus irmãos, o salmista diz o seguinte, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O segundo exemplo, meus irmãos, que Salomão usa aqui neste verso 11, é sobre a proteção de uma cidade. Vale destacar, meus irmãos, também que Jerusalém, a cidade ali, era bem protegida pelos muros e também pelos guardas e também pelos montes, pois ela estava ali
ela era construída, não é, em derredor dos montes, a cidade de Jerusalém, como bem nos diz lá no Salmo 125, verso 2. Salomão, meus irmãos, então diz que não adianta tanta segurança se Deus não estiver protegendo a cidade. Não adianta, meus irmãos, então, ter espadas, ter guardas. Porque, meus irmãos, o guarda pode dormir e a cidade fica abandonada. A espada pode falhar e os inimigos podem entrar na cidade. Não adianta tudo isso, meus irmãos, se o Senhor não estiver ao lado do seu povo, pois o verdadeiro guarda de Israel é Deus. Então, meus irmãos, Deus é que guarda a cidade, sobretudo. Deus é a proteção da cidade. Como nos diz o Salmo 121, verso 4. Olha, é certo que não dormita. Deus não dorme. O guarda de Israel. Vou repetir, Salmo 121, verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, meus irmãos, o guarda pode dormir, a espada pode falhar, mas o Senhor sempre está atento para proteger o seu povo. No verso 2, meus irmãos, aqui, continuando, o salmista agora ele vai usar o terceiro exemplo, que é sobre o trabalho. Olha o que o verso 2 nos diz, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ó. Então, meus irmãos, ele diz que inútil é o homem se levantar de madrugada e trabalhar até tarde, pois com fadiga e cansaço esse homem consegue o pão. O que Salomão quer dizer aqui? É que este homem se tornou, meus irmãos, um escravo do trabalho. Seu Deus agora é o dinheiro. Então ele não tem mais paz, não tem o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, este trabalho é em vão, é vaidade, como diz o próprio Salomão. Lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 23. Me escutem, por favor. Eclesiastes 2, 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Estes que vivem assim, meus irmãos, praticam o pecado da cobiça, pois cada vez mais querem ter. Não importa o esforço, o horário, o cansaço, o que vale para estes é ter mais. Então, eles fizeram do Deus. Eles fizeram, ou seja, do dinheiro um Deus. Então não tem tempo mais para nada. Tudo para eles é o trabalho. Se acordam, vamos dizer, 4 da manhã, de madrugada, e vão dormir à meia-noite. Então são os escravos da cobiça. Então, meus irmãos, continuando o verso 2, aqui na segunda parte, não é? O salmista diz, ó, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, enquanto este homem vive assim ansioso, sem dormir por causa da ganância, por causa da cobiça do dinheiro, Salomão diz que aos amados o Senhor o dá enquanto dormem. O que Salomão quer dizer aqui então, meus irmãos? Ele não quer dizer, meus irmãos, que os amados do Senhor estão em casa dormindo, esperando o dinheiro cair do céu. Temos que trabalhar. O salmista está falando aqui, meus irmãos, sobre o contexto de trabalho. Aqui são 2 trabalhadores. Temos que trabalhar, como bem diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7, né? O apóstolo Paulo diz, aqueles que não querem trabalhar, não comam. Então temos que trabalhar. Então, meus irmãos, Salomão quer dizer que enquanto o homem está sem conseguir dormir, ansioso por dinheiro, o outro homem, o amado, dorme em paz, pois está confiante na providência do Senhor, o qual lhe daria o sustento, claro, né, por meio do trabalho, só que não de uma forma gananciosa, pois este trabalhador sabia que o seu pão vinha das mãos do Senhor. O que temos aqui então? Temos aqui, meus irmãos, um homem que vive ganancioso por cada vez ter mais, se acorda de madrugada, dorme tarde. Mas já tem outro tipo de trabalhador e de homem aqui que dorme em paz, descansa,
porque sabe que o seu sustento vem da mão do Senhor. Então tem aquele sono assossegado, se acorda no horário certo, vai trabalhar e confia na providência de Deus. Como nos diz Eclesiastes capítulo 2, verso 24, o próprio Salomão nos diz isso. Olha o que Salomão nos diz, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, meus irmãos, esses amados aqui, que ele o dá enquanto dorme, são o povo de Deus, são os crentes, que não podem ser gananciosos, devem confiar na providência de Deus sobre suas vidas. Neste sentido, devem viver em paz. É o que Salomão quer dizer ali ao seu povo no seu tempo. E o que aprendemos aqui, o que deveremos aplicar agora em nossas vidas, né? Em primeiro lugar, nesses versos 1 e 2. Deveremos, meus irmãos, eu e você que está agora me vendo e me ouvindo, deveremos, eu e você, confiar tão somente na providência do Senhor sobre nossas vidas. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Dependemos dele, pois sem ele tudo será inútil em nossas vidas. Então, meus irmãos, deveremos confiar em Cristo. Deveremos sim fazer projetos. Deveremos proteger nossas casas. Todavia, meus irmãos, em primeiro lugar, a segurança, nossa proteção vem do Senhor. Deveremos trancar nossas portas. Deveremos colocar alarme se for preciso. Mas se o Senhor não proteger a casa, será em vão. Alarmes, será em vão ter um cachorro na sua casa. Não é? Se Deus não proteger a sua casa, será em vão. Pois, meus irmãos, sem Deus nada podemos fazer. Vale ressaltar também, meus irmãos, que precisamos confiar que o Senhor sempre sustenta os seus amados, os seus eleitos, o seu povo, aqueles que confiam no Senhor. Sendo assim, nada faltará para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, como bem nos diz o salmista no Salmo 37, verso 25, diz o seguinte, ó: jamais o justo será desamparado, nunca lhe faltará o pão. Nunca lhe faltará o pão. Temos essa promessa do Senhor. Então, meus irmãos, pare dessa ganância. Pare de estar cometendo o pecado da cobiça, de cada vez querer mais. Peça perdão ao Senhor neste momento e passe a tão somente a confiar na providência de Deus sobre a sua vida. Durma em paz, pois o nosso Deus, Ele jamais deixará o seu povo desprotegido e sem um pão de cada dia. Ele é que é a nossa providência sobre tudo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, acabamos de ver que a vida sem Deus é inútil. Vimos isso no verso 1 e 2. E agora, em segundo lugar, dos versos 3 a 5, veremos que o homem ali, ele tem uma vida abençoada com Deus. Ou seja, o homem, meus irmãos, que confia no Senhor e na sua providência, o homem que, meus irmãos, ele tem o Senhor como seu segurança, que ele tem o Senhor como seu sustento, ele é um homem abençoado por Deus. Dos versos 3 a 5, meus irmãos, então, Salomão vai falar sobre uma família abençoada por Deus, pois o Senhor havia lhe dado filhos. Vale ressaltar que, naquele contexto, ter filhos era uma bênção do Senhor, e ainda continua sendo uma bênção do Senhor. E quanto mais, melhor ter filhos, ali no contexto do salmista, e deveria também ser os nossos dias. Meus irmãos, pois os filhos ali no tempo do salmista ajudavam seus pais, e quando o pai falecia, os filhos tomavam conta de sua mãe, sustentavam a casa. E os homens também, meus irmãos, protegiam ali a cidade, pois muitos ali se tornavam soldados. Diante desta realidade, meus irmãos, percebemos então aqui que o salmista, ele quer de fato mostrar à nação de Israel que os filhos ali são bênçãos do Senhor. Então, não só
a segurança da cidade, não só a proteção da cidade ou o sustento, né? O trabalho ali, o pão de cada dia provinha do Senhor, mas também os filhos também vinham das mãos de Deus. É o que ele vai dizer aqui, não é? No verso 3, ó. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. O que Salomão quer dizer aqui, meus irmãos, neste verso 3 então? É que os filhos são uma dádiva do Senhor. É um presente para a família. Portanto, os filhos não provêm, meus irmãos, sobretudo, da força do homem e da mulher. Somos tão somente instrumentos na mão de Deus. Somos os meios usados por Deus para os filhos nascerem, não é? Então, meus irmãos, os filhos nascem sobretudo porque Deus é Ele que permite, é Ele que nos dá. Não é à toa, meus irmãos, também que vamos ver que em muitos momentos, durante a Bíblia, os textos da Bíblia Sagrada, muitas vezes vamos ver que há muitas mulheres que não têm filhos. E é Deus que não dá filhos também. Como bem Sara diz ali a Salomão, quer dizer, a Abraão, não é? Sara, ela vai dizer ali a Abraão o seguinte, ó, lá em Gênesis capítulo 16, verso 2. Sara diz assim: foi o Senhor que me impediu de ter filhos. Então, meus irmãos, nesse sentido, deveremos saber que os filhos vêm de Deus. É Deus que nos dá os nossos filhos. Então, Salomão diz que, meus irmãos, que da mesma forma que o Senhor ele edifica a casa, da mesma forma que o Senhor guarda a cidade e dá o sustento aos seus amados, Ele também dá filhos sobre aqueles que o temem. No verso 4, meus irmãos, aqui, vamos ver o salmista dizer o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salomão quer dizer aqui, meus irmãos, nesse verso 4, que os filhos da mocidade, aqui, meus irmãos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Vale ressaltar, meus irmãos, que o guerreiro tinha a flecha como a sua proteção. E também ele usava ali a flecha para caçar seus alimentos. Então, a flecha ali para o guerreiro no tempo do salmista era a fonte de proteção, como também a fonte de seus alimentos. Então, meus irmãos, o salmista usa esse exemplo para dizer ali que os filhos dados pelo Senhor protegem sua família e ajuda também ali no ganha-pão de cada dia. Diante disto, possivelmente, Salomão quis dizer o seguinte: que os filhos, em muitos casos, meus irmãos, protegem seus pais ali na velhice e o sustentava, tudo por meio, meus irmãos, da providência do Senhor, pois os filhos provêm do Senhor. Nos versos 5, meus irmãos, aqui, o salmista termina dizendo assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que significa essa palavra aljava, meus irmãos? Aljava é o lugar onde os guerreiros ali colocavam as suas flechas. E o salmista ali usa esta palavra como ilustração. Salomão ali, não é o autor deste salmo, onde ele quer dizer que feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que enche sua casa de filhos, pois sua felicidade é semelhante à de um guerreiro, que ao olhar sua aljava, via cheia de flechas. Isto indicava ali, meus irmãos, proteção. Então, ter a casa cheia de filhos é bênção do Senhor. E no contexto de Salomão, a família não era envergonhada diante dos inimigos quando tinha muitos filhos. Quando a família ali tinha muitos filhos, meus queridos irmãos, a família não era envergonhada. E neste caso aqui, do verso 5, aqui, não é? O salmista Salomão nos faz entender que possivelmente o pai de família ali sofreu uma acusação injusta. Sendo assim, deveriam se apresentar à porta da cidade. A porta da cidade, meus irmãos, ali era onde ficava o tribunal, onde se tinham os julgamentos ali dos casos de Jerusalém. Então, meus irmãos, ao chegar na porta daquela cidade, não é? O pai de família não foi sozinho, pois ele tinha muitos filhos. Sendo assim, ele não foi envergonhado pelos seus inimigos,
É como diz aqui, não é? O final do verso 5, ó. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então vamos imaginar. O pai de família vai ao encontro do seu inimigo à porta da cidade para resolver um grande problema. E ele chega ali com 10 filhos, não é? Vamos pensar aqui, 10 homens fortes, altos. Isso daí, meus irmãos, intimidava o inimigo. Sendo assim, esse pai de família jamais seria envergonhado. Meus irmãos, e o que aprendemos aqui então? Em segundo lugar, o que aprendemos aqui? Desses versos 3 a 5 devemos aplicar em nossas vidas. É que nossos filhos, meus irmãos, são bênçãos do Senhor. Amém? Os meus filhos e os seus filhos, você que está aí me vendo agora e me ouvindo do outro lado, são bênçãos do Senhor, pois eles vêm do Senhor. Sendo assim, deveremos ser gratos ao nosso Deus pelos nossos filhos. Deveremos render graças ao Senhor pelos filhos que Ele nos deu. Deveremos sempre orar pelos nossos filhos, que o Senhor os salve, que o Senhor os livre da condenação eterna. Vale destacar, meus irmãos, também que vivemos em um mundo onde a sociedade despreza seus filhos. Uma vez ou outra, a gente vai ver na televisão relatos de mães abandonando seus filhos recém-nascidos em lixo, em portas. Mães ímpias, cruéis, que abandonam seus filhos, que não amam seus filhos. De outra forma também, meus irmãos, vamos ver muitas mulheres matando seus filhos por meio do aborto. Várias crianças, milhares de crianças, todos os dias são mortas por meio do aborto. Esse grande pecado terrível que é o aborto. Meus irmãos, entretanto, o que cabe a nós? O que cabe a nós, meus irmãos, como crentes, fiéis, é sermos diferentes dessa sociedade. Enquanto o mundo amaldiçoa seus filhos, enquanto o mundo abandona seus filhos, nós, como cristãos, deveremos abençoar nossos filhos, amar nossos filhos. Meus irmãos, sabemos também, meus irmãos, que os nossos filhos, e muitas das vezes, nos dá dor de cabeça. São desobedientes, mas vale ressaltar, meus irmãos, que estão nos dando, não é, com pessoas pecadoras. Nossos filhos não são santos, são pecadores. Mas mesmo assim, meus irmãos, não abandone seu filho, ore pelo seu filho, saiba que foi o Senhor que lhe deu para que você tomasse de conta dele, meus irmãos. Então não desista dos seus filhos. Eu jamais desisto dos meus. Eu sempre oro pelos meus filhos, que o Senhor os salve, que o Senhor os livre da condenação eterna. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, concluindo, sobretudo em todo este salmo, nestes 5 versos, e você deve guardar em seu coração, é que tudo provém do Senhor. A saúde, a inteligência, o nosso trabalho, a nossa segurança, o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, os nossos filhos, nossa família. E o que deveremos fazer então, meus irmãos? É glorificar o nosso Deus, é exaltar o seu nome, é glorificar a Deus e aprendermos a confiar que tudo vem dele. Então, neste sentido, meus irmãos, se você está agindo diferente, se você está pensando que tudo vem das suas forças, tudo vem de você, saiba que tudo isso é inútil, pois tudo provém de Deus. Então, meus irmãos, o que deveremos fazer? É descansar tão somente na providência do Senhor e confiar nele, pois é Ele e é dele que vem todas as coisas, pois tudo vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento onde tua palavra foi pregada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar cada vez mais em ti. Ó Deus, Senhor,
se há alguém, ó Deus, que está fazendo as coisas para a sua própria glória, Senhor, que o Senhor mude esse coração, para que venham perceber, ó Deus, que toda glória é tua, pois Tu, Senhor, que sustenta tudo e sobre tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, te agradecemos, Senhor, por nossa família também. Obrigado por este salmo que foi pregado aqui, Senhor, Salmo 127, que o Senhor aplique ele em nossos corações. Assim que eu te oro, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, aqui encerramos esse nosso 8º salmo de romagem, o Salmo 127. E próxima semana, se Deus assim permitir, vamos dar continuidade às nossas exposições e iremos estudar o Salmo de número 128. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.